Há 3 anos atrás, eu estava olhando os classificados de empregos locais online, quando um dos anúncios chamou minha atenção. Melhor que me lembro, o anúncio dizia apenas emprego disponível, boa remuneração, sem benefícios, descrição necessária. Em seguida, listou o endereço de e-mail, e isso foi tudo. Na época eu administrava uma loja de música, mas já tinha começado a ouvir rumores de que fecharíamos no próximo ano, e a probabilidade de uma transferência para outra loja era pequena. Eu estava olhando melancolicamente para a lista de empregos nos últimos dias, mas esta foi a primeira que se destacou, apenas porque eu estava entediado e era estranha. Então enviei um e-mail. Meia hora depois recebi uma resposta, dizendo-me para ir a um determinado prédio de escritórios em uma parte nobre da cidade, em um horário preciso para minha triagem. Fui, e depois de esperar alguns minutos no saguão, fui levado a um escritório onde recebi uma série de formulários e questionários para preencher. Eles o recolheram e me disseram que entrariam em contato. Eu tinha quase esquecido de tudo até que um mês depois recebi uma ligação dizendo que havia passado para a segunda etapa no processo de contratação. Mais uma vez me deram o endereço e hora. E quando cheguei, dessa vez era um parque de escritórios diferente, a 30 quilômetros do primeiro. Fui recebido por um homem que se apresentou como Sr. Solomon. Ele me escoltou até uma grande sala que continha uma cadeira e uma mesa. Sobre a mesa havia 2 monitores grandes, um teclado e um mouse, e uma caixa de metal aparafusada com 2 botões enormes, um vermelho e um verde. Ele me disse que esta sala era um modelo para um lugar onde eu estaria trabalhando se aceitasse o emprego. Ele descreveu o trabalho da seguinte forma: eu estaria trabalhando 7 turnos de 6 horas por semana. Meu trabalho seria simples. Chegava ao trabalho 10 minutos mais cedo e entrava em uma área externa que parecia um vestiário. Eu teria meu próprio armário pessoal. Eu guardava todos os pertences no armário e vestia as roupas de trabalho fornecidas. Eu nunca deveria, sob nenhuma circunstância, levar qualquer item meu para a sala de vigilância. E eu nunca deveria, sob nenhuma circunstância, levar qualquer item comigo da sala de vigilância. Quanto ao que eu deveria fazer na sala de vigilância, me disseram que o monitor à esquerda mostraria constantemente uma transmissão ao vivo de uma câmera de alta definição em um local remoto. Meu trabalho era simplesmente observar a câmera. Uma vez por hora, eu entrava no computador conectado ao monitor certo e digitava um breve registro descrevendo qualquer coisa interessante que tivesse ocorrido na última hora. Eu não teria canetas, lápis ou papel, e nunca deveria tentar fazer qualquer tipo de anotações escritas sobre o meu trabalho. Quanto aos botões vermelho e verde, o botão vermelho só deveria ser usado em caso de emergência. Isso significava algo no vídeo ou no meu espaço de trabalho que exigia ajuda externa. O botão verde deveria ser pressionado se houvesse algo no feed de vídeo que fosse particularmente notável. Diria a outras pessoas em algum lugar que, pelo menos na minha opinião, algo interessante estava acontecendo. Solomon enfatizou que, embora eu tenha liberdade sobre quando usar esse botão, eu deveria errar do lado de usá-lo apenas se quando algo de real significado ocorresse. Ele apontou a câmera no teto da sala em que estávamos. Ele disse que a sala real seria a mesma. No meu trabalho, era observado e outras pessoas também assistiam à sala no vídeo. Ele disse que eu era apenas uma redundância no caso de outros sistemas falharem. Ele então sorriu e perguntou se eu sabia o que ele queria dizer com redundância. Eu balancei a cabeça, tentando não mostrar minha irritação. Eu não falo tão bem com as pessoas, então às vezes elas pensam que sou burro. Tudo bem, deixe-o pensar isso se ele me pagasse bem o suficiente. A remuneração era muito boa, $35 por hora. Isso me preocupou. Eu já estava pensando que isso era algum tipo de experimento psicológico ou trabalho secreto do governo com o qual eu estava bem. Mas esse tipo de dinheiro para sentar e assistir uma tela?
Minha mãe sempre me disse que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E isso parecia bom demais para ser verdade. Perguntei se ia fazer algo ilegal. Solomon riu e disse que não. Perguntei se alguém iria se machucar. Mais uma vez, ele balançou a cabeça negativamente. Ele disse que a razão pela qual eles estavam pagando tanto era porque precisavam de funcionários motivados a serem profissionais e discretos. O trabalho que estavam fazendo era importante e, por várias razões, não podia ser discutido. Se eu aceitasse o emprego, teria que assinar papéis prometendo que nunca discutiria meu trabalho lá, ou poderia ser processado ou preso. Só estou quebrando isso agora por causa de tudo que aconteceu. Então, aceitei o emprego. Como eles queriam que eu começasse imediatamente, tive que sair da loja sem aviso prévio. Eu me senti mal com isso, mas também estava empolgado com o novo emprego. Era muito dinheiro e parecia um trabalho fácil, embora um pouco chato. Eu estava nervoso, que havia algo a mais nisso, mas disse a mim mesmo que teria que ver. Não adianta se acovardar e desperdiçar uma boa chance porque deixei minha imaginação enlouquecer. Foi-me dada a localização do trabalho em si, e, quando fui lá, fiquei surpreso que realmente era exatamente como a sala modelo que me foi mostrada, com apenas algumas diferenças. Havia um vestiário pelo qual você tinha que passar para entrar na sala de vigilância, e também havia um pequeno banheiro anexo à sala de vigilância real. A sala real tinha um pequeno bebedouro no canto, mas como eu não tinha permissão para trazer nada comigo, eu tinha que comer antes ou depois de cada turno. A maior diferença, claro, era que os monitores estavam ligados. O monitor certo era apenas um terminal preto e branco, como você vê nos filmes algumas vezes. Eu poderia digitar meus logs, mas sem internet para olhar ou algo do tipo. O monitor esquerdo era um vídeo de uma sala. Você chamaria de quarto, eu acho, porque tinha uma cama, mas tinha muitas outras coisas também. Uma TV, um sofá e cadeiras, algumas mesas e muito espaço vazio no meio. A câmera deve estar no alto de um canto, porque eu podia ver praticamente tudo, exceto os lados mais distantes dos móveis. No início, porém, eu não percebi nada disso. Tudo o que via era ela. Ela parecia ser um pouco mais velha do que eu e era muito bonita. Quando a vi pela primeira vez, ela estava deitada de lado no sofá. Essa era a parte do quarto mais distante da câmera, mas a imagem era muito clara e eu podia dizer que ela estava dormindo. Vi-me inclinando mais para o monitor para poder vê-la melhor. E então pensei no que eu estava fazendo e me senti envergonhado. É como se eu estivesse espionando ela. Um bisbilhoteiro, minha mãe costumava chamar. Eu não queria ser um bisbilhoteiro, mas também não queria ser bobo. Eu precisava pensar sobre isso, bem devagar. Foi um bom trabalho, e eu não estava fazendo nada de errado, certo? Eu não estava machucando ninguém. A mulher parecia bem, e o quarto era bom. Ela provavelmente concordou em estar lá, e é tudo algum experimento ou algo assim. Eu estava apenas exagerando. Então, me sentei na cadeira e comecei meu trabalho. Não demorou muito para eu entender mais. A mulher, eu comecei a chamá-la de Rachel, não estava lá por vontade própria. Eu nunca a vi machucada, mas ficou claro que ela nunca saiu daquele quarto, exceto para entrar no que eu acho que é uma área de banheiro que minha câmera não podia ver. Bem, ela nunca saiu do quarto sozinha. Periodicamente, geralmente algumas vezes por semana durante meus turnos, homens e mulheres com roupas estranhas entravam e a levavam para fora da sala. Às vezes ela lutava, mas geralmente ela apenas seguia com a cabeça baixa. Eles sempre a traziam de volta, embora os momentos em que ela não fosse trazida de volta durante meu turno fossem sempre os piores para mim. Eu me preocuparia com ela até chegar ao trabalho no dia seguinte e a visse na sala assistindo TV ou pintando. Ela nunca parecia magoada ou mesmo tão chateada, exceto quando a levavam. E mesmo quando ela lutou, eles sempre foram gentis com ela. Ainda assim, eu sabia que algo estava errado. Eu considerei largar o emprego ou apertar o botão vermelho e chamar alguém para que eu pudesse obter algumas respostas.
ou chamar a polícia e mostrar a eles o que as câmeras estavam me mostrando. Exceto que eu estava com medo de perder meu emprego e com medo de que essas pessoas podem fazer comigo se eu pedir demissão ou denunciá-los. Solomon me disse, quando aceitei o emprego, que ser discreto não era fazer perguntas. Nunca me pediram para fazer mais do que já havia me dito, mas nunca poderia contar a ninguém o que fiz ou vi, e nunca poderia fazer perguntas sobre o que estava fazendo ou por quê. Então, eu inventei desculpas. Foi tudo um experimento. Ela estava louca ou doente, e eles estavam tentando ajudá-la. Ela estava fazendo um trabalho assim como eu estava. Ou, se ela realmente era uma prisioneira em algum lugar, pelo menos eu estava observando para ter certeza de que ela estava bem. Se eles tentassem machucá-la, ou eu visse que ela realmente não queria estar lá com certeza, eu poderia obter ajuda. De certa forma, disse a mim mesmo, eu estava ajudando a protegê-la observando. Não espero que você pense muito nas minhas desculpas. Eu não penso muito nelas também, especialmente agora. Mas, em minha defesa, quando as coisas mudaram, eu não ignorei ou tentei explicar. Eu sabia que algo tinha que ser feito. Rachel costumava pintar por 1 ou 2 horas todos os dias, e parecia ser sempre durante meus turnos da tarde. A sala não tinha janelas até onde eu sabia, mas acho que ela usava um relógio ou um tempo do próprio corpo para manter uma espécie de horário. Eu sempre gostei de vê-la pintar. A coisa que ela mais pintava estava sempre virada para o lado errado para eu ver. Mas eu podia ver seu rosto enquanto ela trabalhava. Ela sempre parecia em paz e feliz quando estava pintando. E vê-la assim, sorrindo serenamente, de vez em quando ela conseguia algo do jeito que ela queria, sempre fazia o meu dia. Eu notei que algo estava errado quando ela começou a pintar com mais frequência algumas semanas atrás. Sua expressão estava mais focada e séria, e havia uma tensão em seus movimentos que eu não estava acostumado a ver. No começo, eu pensei que ela estava realmente tentando trabalhar duro em alguma coisa, e eu queria dizer a ela para não se preocupar. A cada poucas semanas, os outros vinham e levavam as pinturas antigas de qualquer maneira, trazendo uma nova planilha de... acho que a palavra é tela, mas era mais do que ela estar focada. Algo estava errado. Ela não parecia feliz e estava indo por horas a fio. No espaço de 3 dias, ela terminou 4 pinturas. Eu estava ficando cada vez mais preocupado assistindo seu trabalho, e quando ela terminou o quarto, eu me peguei dizendo para ela parar e descansar um pouco. Eu tinha me acostumado a falar com o monitor, falando com ela do meu jeito, mas ela não parou. Em vez disso, ela começou a mover as pinturas, arrumando-as nas costas e no assento do sofá, comprido na extremidade da sala. Esta foi a primeira vez que eu tinha conseguido ver qualquer uma das pinturas. Mesmo quando os outros estavam tirando, ela sempre parecia estar de costas para a câmera. Eu ainda estava preocupado com ela, mas também estava feliz por finalmente ver algo que ela havia trabalhado. Feliz e maravilhado. Eles eram lindos. Era uma bela floresta verde. O outro era um velho poço de pedra. A terceira era uma casa isolada em uma pequena ilha. O último era um cinema de aparência antiquada. Todos eles pareciam algo saído de um sonho, com linhas de cores se misturando no ar ao redor deles, como folhas pegas pelo vento. Foi só quando olhei de perto que percebi que as linhas de cor não eram aleatórias. Eram palavras, fácil de perder se você não estivesse olhando de perto. E por si só, eles não pareciam significar muito. Apenas fantasma de uma palavra em algum lugar em cada uma das pinturas. Fácil de perder em tudo que estava sendo mostrado. Inclinei-me para o monitor e apertei os olhos, tentando ler as palavras. Então meu coração começou a bater forte quando eu os vi, piscando e esfregando os olhos. Olhei novamente, lendo-os em voz alta, em ordem, da esquerda para a direita, par superior e inferior. Por favor, ajude. Eu, Thomas. Eu me afastei do monitor, minha mão sobre minha boca. Eu não sabia o que fazer.
Eu não sabia como isso poderia estar acontecendo. Não era apenas que ela estava pedindo ajuda, embora isso fosse uma grande parte disso. Acontece que meu nome é Thomas.